A história política do Brasil é marcada por momentos cruciais e figuras icônicas, e entre elas destaca-se Getúlio Vargas, presidente que exerceu grande influência no país em diferentes períodos. Sua morte, ocorrida de maneira trágica e misteriosa em 1954, é um episódio que continua a suscitar debates e teorias controversas até os dias de hoje. Getúlio Vargas foi uma figura proeminente na política brasileira, exercendo o cargo de presidente por 2 períodos distintos, de 1930 a 1945, e novamente de 1951 a 1954. Sua presidência foi marcada por transformações significativas no país, incluindo a implementação de políticas trabalhistas e a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. No entanto, seu governo também foi associado a práticas autoritárias e controvérsias. O suicídio de Vargas. Em 24 de agosto de 1954, o Brasil foi surpreendido pela notícia da morte de Getúlio Vargas. O presidente estava no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, quando de maneira chocante tirou a própria vida com um tiro no peito. O impacto da notícia reverberou por todo o país, desencadeando uma onda de comoção e perplexidade. O suicídio de Vargas ocorreu em meio a um contexto político tumultuado. Pressionado por setores da sociedade e militares insatisfeitos, Vargas enfrentava uma crise política que envolvia denúncias de corrupção e um clima de instabilidade. O período ficou conhecido como o atentado contra Carlos Lacerda, um jornalista crítico ao governo, que acabou sendo ferido, e a subsequente reação popular e política aumentaram a pressão sobre Vargas. O atentado da Rua Toneleiro. Gregório Fortunato, então chefe da guarda de Getúlio Vargas e condenado mandante do crime. Na madrugada de 5 de agosto de 1954, um atentado a tiros de revólver em frente ao edifício onde residia Carlos Lacerda, em Copacabana, no Rio de Janeiro, mata o major Rubens Florentino Vaz, da Força Aérea Brasileira, e fere no pé Carlos Lacerda, jornalista e o futuro deputado federal e governador da Guanabara e membro da UDN, que fazia forte oposição a Getúlio. O atentado foi atribuído a Alcino João do Nascimento e o auxiliar Climério Euribes de Almeida, membros da guarda pessoal de Getúlio, chamada pelo povo de Guarda Negra. Esta guarda foi criada para a segurança de Getúlio em maio de 1938, logo após um ataque de partidários do integralismo ao Palácio do Catete. Ao tomar conhecimento do atentado contra Carlos Lacerda na Rua Toneleiro, Getúlio disse: "Carlos Lacerda levou um tiro no pé. Eu levei 2 tiros nas costas." A crise política que se instalou foi muito grave, porque além da importância de Carlos Lacerda, a FAB, a qual o Major Vaz pertencia, tinha como grande herói o brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN, que Getúlio derrotara nas eleições de 1950. A FAB criou uma investigação paralela do crime, que recebeu o apelido de República do Galeão. No dia 8 de agosto, foi extinta a Guarda Negra. Os jornais e as rádios davam em manchetes, todos os dias, a perseguição aos suspeitos. Alcino foi capturado no dia 13 de agosto. Climério foi finalmente capturado no dia 17 de agosto, pelo coronel da Aeronáutica Délio Jardim de Matos, que posteriormente chegaria a ser ministro da Aeronáutica. Na caçada aos suspeitos, chegou-se a utilizar uma novidade para a época, o helicóptero. Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal do presidente Getúlio Vargas, chamado pelo simplesmente de Gregório,
foi acusado de ser o mandante do atentado contra Lacerda. Gregório admitiria mais tarde, perante a justiça, ter sido o mandante. Em 1956, os acusados do crime foram levados a um primeiro julgamento. Gregório Fortunato foi condenado a 25 anos de prisão como mandante, pena reduzida a 20 anos por Juscelino Kubitschek e a 15 anos por João Goulart. Gregório foi assassinado em 1962 no Rio de Janeiro, dentro da penitenciária do complexo Lemos de Brito, pelo também detento Feliciano Emiliano Damas. Completamente acuado na manhã de 24 de agosto de 1954, no Palácio do Catete, Vargas deu um tiro no peito e deixou uma carta em que o último trecho dizia: "Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo, tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram o meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente, dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história." Esse documento ficou conhecido como Carta Testamento. O cortejo que acompanhou o corpo do presidente ao aeroporto Santos Dumont no dia 25 de agosto, de onde embarcou para São Borja, reuniu uma enorme multidão. A reação da população surpreendeu a todos, com protestos públicos e queima de jornais de oposição. Carlos Lacerda teve que sair do país com medo de represálias. Historiadores, até hoje, debatem se o suicídio adiou o golpe militar de 1964. Teorias e controvérsias. Apesar da versão oficial apontar para o suicídio de Getúlio Vargas, ao longo dos anos, diversas teorias conspiratórias surgiram, lançando dúvidas sobre as circunstâncias reais da sua morte. Algumas dessas teorias sugerem a possibilidade de um assassinato político, alegando que Vargas teria sido vítima de um complô para silenciá-lo e evitar revelações prejudiciais. Os defensores dessas teorias apontam para inconsistências nas investigações da época, questionando a falta de transparência e a pressão política sobre o caso. No entanto, é importante destacar que não há evidências conclusivas que respaldem essas alegações. E a maioria dos historiadores concorda com a versão oficial do suicídio. Legado e impacto. A morte de Getúlio Vargas deixou um legado complexo e duradouro na história política do Brasil. Seu governo é lembrado por suas realizações e contradições, e a tragédia de sua morte contribuiu para a construção de uma imagem mitificada ao redor de sua figura. O episódio também teve implicações significativas para o cenário político brasileiro, influenciando eventos subsequentes e moldando a narrativa sobre a história do país. A misteriosa morte de Getúlio Vargas continua a intrigar historiadores, estudiosos e o público em geral. Embora as circunstâncias de seu suicídio tenham sido investigadas, as controvérsias persistem, alimentando teorias conspiratórias. O episódio representa um capítulo fascinante e enigmático na história política brasileira, lembrando-nos da complexidade e nuances que permeiam as trajetórias de figuras públicas influentes.